Quem não gostaria de contar com a tal felicidade como sua companhia fiel? Pois para nos alegrar e nos orientar a como conviver com a felicidade, o De Bem com a Vida recebe com muito prazer a terapeuta ocupacional Cecília Xavier. Como vai, Cecília? Nos fala de onde? Olá, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade, Cris. Falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. A terra do pão de queijo e do feijão mexido, Cecília. Isso é um mexido, é o pão de queijo, é canjiquinha. Gastronomia aqui é maravilhosa, né? Variada, Só saborosa. coisa boa e coisa que traz boas memórias. Falando em Exato. memória, Cecília, o que é indispensável para que a felicidade esteja na nossa agenda diária? Uau! Bom, a felicidade é dos desejos humanos mais universais. Há quem diga que é o que as pessoas em todo o planeta mais desejam, né? E para que a gente seja mais feliz, eu sempre associo isso a pausas reflexivas para que você entenda quem é você hoje, qual a sua realidade, qual o seu contexto e possa entender as oportunidades, as possibilidades de desfrute que o seu dia a dia traz para você. Porque a felicidade, ao contrário do que muita gente pensa, ela não se define pelo o saldo na sua conta bancária, pelo seu patrimônio de bens materiais. É claro que isso é importante, mas existem estudos, inclusive um muito robusto, feito pelo Mihaly, há décadas, que estudou sobre o flow, que a gente pode colocar aqui para simplificar a conversa como um sinônimo da felicidade. O Mihaly mostrou que depois de um nível financeiro que atenda às suas necessidades básicas para que tenha uma vida digna em termos de alimentação, moradia, vestuário, claro, né? Depois dessa faixa salarial, o crescimento econômico não interfere no seu índice de felicidade. E por incrível que pareça, eu recebi uma mensagem de um senhor que deve ter entre 60 e 70 anos, ontem à noite, que me achou por acaso na internet, falando exatamente isso. Que ele tem a vida financeira, os bens materiais totalmente resolvidos, uma excelente condição financeira, mas que ele está muito mal, que ele está se sentindo um vazio muito grande, que ele não tem com quem conversar, que ele não é feliz. Uma mensagem forte que me fez pensar muito de ontem para hoje, porque eu sei que este senhor representa milhares e milhares de pessoas. Então, eu acredito que para a gente entender melhor e trazer, né, sentir na pele essa tal felicidade, a gente precisa se conectar ao que é simples, ao que traz prazeres corriqueiros e que dão aquele calorzinho no coração, e que todas as pessoas têm oportunidades diárias para sentir isso. Mas eu entendo também que é preciso aprender a sentir e que as pessoas estão muito distanciadas desse tipo de experiência. Está faltando educação para a felicidade, educação para a longevidade. O mundo está assim muito focado nos acúmulos, no poder, no dinheiro, no status e está ficando para trás a qualidade de vida, né, real, sincera e honesta, que não dá para fingir que você tem ou não. A felicidade é um sentimento. Cecília, eu queria voltar um pouquinho quando tu fala a respeito das pausas. Isso, na prática, significa colocar menos compromisso, ou regar a agenda com momentos de lazer. Vamos aprofundar um pouquinho? Claro. Bom, a gente sabe que para a maioria das pessoas o dia a dia é acelerado. Pelo próprio sistema atual, a maneira como o mundo funciona, a nossa agenda é bem tumultuada, com as demandas sobrepostas. Essa é a realidade da maioria das pessoas. Então,
para que a gente dê um próximo passo nesse ganho de felicidade, eu acho que a gente tem que ser realista. Não adianta propor algo em termos de pausas, de intervalos, muito distante da sua realidade. Então a gente fala de micropausas. Uma micropausa pode ser escutar uma meditação guiada de 3 minutos ou de 1 minuto no meio do seu dia, da sua manhã ou da sua tarde. No momento turbulento, apertou demais, o contexto está te pressionando muito, para 1 minuto com fone no ouvido. É uma possibilidade. Uma música ali de frente para a janela, respirando uma brisa. Sentir o sol na pele por 5 minutos. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o que é possível. Se é possível para você ter um turno livre comercial na sua semana para você, né? Senão fica muito mineirês, né, gente? Para você, maravilhoso, faça isso. Mas para muita gente eu sei que não vai acontecer tão cedo. Então a gente tem que pensar nas micropausas. E a pausa também pode ser instalada dentro das atividades que já acontecem necessariamente. Por exemplo, o banho. Todo mundo toma banho. Quem não toma é porque não consegue, deveria tomar. E acredito que gostaria de tomar. O banho pode ser simplesmente um momento de uma atividade obrigatória para cumprir ali a higiene, ou pode ser um momento de reconexão com você, um momento de uma atividade de autocuidado, que tenha sentido, inclusive, experiência de felicidade. Alimentação, mesma coisa. Quantas vezes por dia a gente para comer? Agora, será que alguma das suas refeições são feitas de forma inteira? Você assenta, para, tem um mini ritual, pelo menos, que é sentar numa mesa, numa cadeira, olhar para o que você vai comer, sentir o cheiro daquilo, entrar em contato com aquilo de uma forma mais estreita, para que a experiência traga sentido barra felicidade. Isso também é uma pausa. Isso seria uma forma de pausar. Então, pausar não é só parar tudo e viver o ócio, não, que é muito importante, mas tem outras formas de vivenciar a saúde e a felicidade no seu dia a dia com o que você tem hoje, sem precisar gastar R$ 1 a mais. Cecília, a questão de ter-se um propósito social, tu entende que isso também é um pilar importante para quem busca viver em felicidade? Fundamental, ninguém é feliz sozinho. O Brasil, se não me engano, é o 5º país no mundo em desigualdade social. Não adianta acharmos que a gente vai resolver os nossos problemas e que se tiver uma multidão, 31 milhões de pessoas passando fome no Brasil hoje, assim, e que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, porque a gente precisa uns dos outros. Eu estou aqui hoje e tem pessoas me ajudando o tempo inteiro. Eu tenho cuidadores com meu pai, eu tenho uma pessoa na minha casa que eu esteja aqui, eu dependo delas, eu preciso muito delas. Então, elas são muito importantes para mim, para que eu realize meus sonhos, para que minha vida siga bem. Elas não são menos importantes do que eu. Então, assim, é entender que a gente tem que puxar as pessoas para cima junto com a gente. Senão, não vai, não. Cecília, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a cidade de Veranópolis, considerada a capital brasileira da longevidade. Em seguida, a gente recebe estudiosos, pesquisadores do município, e eles são unânimes em colocar a questão dos relacionamentos, para que a pessoa idosa viva com vitalidade, com autonomia. Com essa expertise toda que tu tens, além dos relacionamentos, das pausas, o que tu considera extremamente fundamental e qual é o start para quem está nos escutando começar a entrar nessa vibe? É fundamental fazer atividades significativas. Bom, eu sou terapeuta ocupacional. A terapia ocupacional, eu sei que a maioria das pessoas não conhece, mas é uma profissão incrível, que existe há 104 anos no mundo, então não é uma profissão recente, que traz uma contribuição linda, porque a gente estuda exatamente a conexão das pessoas com o que elas fazem, como conectar as pessoas a atividades que elas precisam fazer ou desejam fazer.
E como somos seres ocupacionais, temos necessidade vital de ação, de movimento, de ocupações. Qualquer pessoa que não estiver em contato com atividades que alimentem essa pessoa ao longo da vida, em todas as idades, ela tem um problema. E o terapeuta ocupacional interfere aí. Então, estando dentro dessa profissão há 20 anos, atendendo pessoas nas questões práticas, cotidianas, porque a gente lida muito com rotinas, hábitos, papéis, para mim é muito forte, assim, é muito claro o quanto precisamos fazer algo, por mais simples que seja, que tenha sentido para a gente. E isso é completamente subjetivo. O que faz meu coração bater mais forte, meu olho brilhar, que pode estar dentro de uma atividade obrigatória ou não, não é o mesmo que te faz se sentir preenchido. Então, cada pessoa precisa descobrir a atividade ou as atividades que te revitalizam, que te dão sentido barra felicidade. Por exemplo, eu tenho essa clareza, talvez porque eu trabalho na área, talvez porque eu, Cecília, tenho uma busca muito profunda, desde muito cedo, por autoconhecimento, por cuidar de mim. Então, eu sei que, por exemplo, para que fique bem claro, música com fone externo ou interno, para mim, me restaura assim, em 5 minutos, me coloca em outra posição. Por muitos anos, a escrita, para mim mesma, também era algo muito forte para mim em termos de sentido. Eu tenho clientes aqui que falam que cozinhar. Tem gente que tem uma relação muito forte com a informação, com as notícias. O trabalho, para mim, também é uma fonte muito grande de sentido e conexão comigo. Então, atividades significativas, que pode ser desde cuidar das suas plantinhas até ter um grande negócio e empreender. Mas o que te dá conexão com a vida, sabe? E aí não tem uma atividade que esteja fora disso por status da atividade ou por regras, características de desempenho. Isso não tem nada a ver com fazer muito bem feito. Isso tem relação com o tipo de experiência que você consegue conquistar na relação com determinadas atividades. Perfeito. Cecília, nós temos um limitador de tempo, mas eu já quero deixar o convite para que tu venhas ao De Bem com a Vida falar sobre a tua empresa que chama Trampolim 60 Mais. Será maravilhoso contar mais esta história, mais esta faceta da Cecília. Muitíssimo obrigado pela presença e voltamos a conversar sobre a Trampolim e outras tantas informações que fazem a diferença para o nosso público. Muito obrigada, Cecília. Eu que agradeço a oportunidade, Cris, e a todos que nos escutam. Até a próxima.